Fala time, tudo bem? Professor Marcelo Ribeiro, da MRJJ, e vou falar sobre a história do Jiu-Jitsu, que é uma curiosidade que muitos têm. Qual é a história do Jiu-Jitsu? A história do Jiu-Jitsu o Jiu-Jitsu que nós praticamos é originário do Japão. Hoje ele se tornou um esporte, né, uma modalidade, uma luta nacional brasileira, tá? E dizem que a origem dele vem da Índia, dos monges budistas, que eles não podiam carregar armas, que eles eram pacifistas, né? Então eles não podiam carregar armas, mas eles tinham que se defender de ataques nas estradas, de bárbaros, de pessoas que tentavam roubar. Então eles criaram uma arte para se defender, para poderem se defender. E essa arte foi se expandindo pela Ásia e foi basicamente indo para a China e da China para o Japão. Essa é a história mais simples, tá? Então é uma arte dos monges budistas, eles foram criando, aperfeiçoando, foi sendo difundida pela Ásia até chegar no Japão. No Japão, ela se tornou o Jiu-Jitsu. A palavra Jiu-Jitsu, na verdade é uma palavra só, Jiu-Jitsu, ela significa arte suave, tá? E a arte suave era uma arte completa, que depois foi fragmentada em diversas artes. Inclusive a arte originária da escola de qual hoje o jiu-jitsu brasileiro tem origem, pelos historiadores, é a mesma de Jigoro Kano, né, do judô. Jigoro Kano era um mestre japonês que ele dava aula de jiu-jitsu, né, na sua escola. E quando ele modernizou o jiu-jitsu, ele criou uma nova modalidade chamada judô, caminho suave. Tá? O mesmo Jiu é Ju, né, judô, caminho suave. E esse judô era uma arte moderna. Só que o mestre que trouxe para o Brasil, que veio para o Brasil, Mitsuo Maeda, o Konde Koma, ele veio para o Brasil, só que ele veio com a palavra jiu-jitsu ainda. Quando ele voltou para o Japão, tinham mudado para judô, mas ele tinha ensinado no Brasil como jiu-jitsu. Ele falou que ia carregar a bandeira do jiu-jitsu, que para ele não fazia sentido tirar muitas das técnicas que foram tiradas, tiraram algumas torções, umas chaves, diminuíram muito o combate no chão, que era o principal instrumento que o Mitsuo Maeda usava, né? As torções, as chaves, as imobilizações, que é a base do nosso jiu-jitsu, que depois foi reformulado. E ele não seguiu o judô, ele seguiu o jiu-jitsu e ensinou como jiu-jitsu. No Brasil, a palavra jiu-jitsu virou jiu-jitsu, tá? Mas a origem da palavra é jiu-jitsu. E a arte suave foi popularizada pelos Gracies. Os Gracies, a história diz que os Gracies aprenderam primeiro, existem alguns outros mestres, como Fada. E aí se tornou o Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ, o Gracie Jiu-Jitsu, né? O Jiu-Jitsu brasileiro, BJJ, Jiu-Jitsu brasileiro. E através também das lutas de Vale Tudo, né? Foi criado no Brasil o Vale Tudo, os desafios dos Gracies, os desafios do Jiu-Jitsu contra outras modalidades. Foi criado o Vale Tudo, que hoje se profissionalizou e se transformou no MMA, né? Mixed Martial Arts. Mas os Gracies, né? O Hélio Gracie, ele fazia disputas das outras modalidades, querendo provar, porque quando Mitsuo Maeda saiu pelo mundo para divulgar a arte, ele foi divulgar a arte com a tarefa de divulgar que a arte marcial japonesa era a melhor arte do mundo. E ele imputou isso nos Gracies, né? É o que diz a maior parte das histórias. Eles aprenderam que aquela era a melhor arte e que aquilo tinha que ser provado. Como que era mais fácil de provar? Promovendo combates. E era uma forma de divulgação do trabalho dos Gracies, depois que virou uma escola de artes marciais. Era uma forma de trabalho deles, né, de divulgação do trabalho deles, né, desafiar outras áreas, sei lá, capoeira, luta livre, boxe. Tem diversos casos aí se você for atrás de leituras mais antigas sobre jiu-jitsu. E isso popularizou no Vale Tudo, né, e que se tornou MMA. O Vale Tudo acabou pegando uma má conotação, né, a palavra MMA, Vale Tudo, e aí se transformou no MMA para se tornar um esporte profissional. O jiu-jitsu de luta, de defesa pessoal, se transformou num esporte hoje muito valorizado e muito praticado. O jiu-jitsu é muito utilizado por atletas profissionais, né, que lutam MMA, e se tornou a mais eficiente arte quando você pensa em uma luta corporal 1 contra 1. Porque o jiu-jitsu você tem total controle sobre o adversário, domínio do adversário, e você consegue ali rapidamente com um estrangulamento, com uma chave, fazer o adversário desistir. Então, resumindo, o jiu-jitsu é isso, é uma arte que veio do Japão, veio para o nosso Brasil através de Mitsuo Maeda, Konde Koma. Konde Koma significa o conde sem dinheiro, né? Ele foi trazido para o Brasil e ele rodou, né, Europa, se não me engano, América do Sul,
E aí quando ele chegou no Brasil, ele parou e lutou um evento no circo do pai dos Gracies, né? Eu acho que era Gastão Gracie, não sei se era Gastão Oswaldo Gracie, que era o pai dos 5 irmãos Gracie, né? Que é Carlos, Hélio, Gastão, Oswaldo e George. E os 5 irmãos Gracie, o primeiro a aprender por gratidão foi Carlos Gracie. Carlos Gracie ensinou os demais irmãos. Um dos principais pupilos dele foi o Hélio. O Hélio divulgou fazendo muito combate, tendo lutas épicas, e o jiu-jitsu se popularizou de uma forma rápida e acabou se transformando. As lutas eram em forma de defesa pessoal, mas logo foi se criando o formato esportivo, porque era uma forma de as pessoas que praticavam se testarem uma com as outras, e aquilo foi ficando divertido, e aquela vontade de disputar e saber quem ganhou foi criando regras, e as regras viraram competição, competições, virou um formato de competição, e essas competições se tornaram hoje mundialmente famosas também. Hoje temos praticantes do jiu-jitsu brasileiro no mundo todo e competições de jiu-jitsu brasileiro no mundo todo no formato das regras que rege a Federação Internacional, né? A International Brazilian IBJJF, International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, que é uma federação internacional, mas regida pelos brasileiros, e ela está no mundo todo. É uma das artes mais eficientes e mais divertidas de você lutar. Lógico, eu sou suspeito, eu gosto de todas as lutas, mas jiu-jitsu é uma arte muito divertida e que traz muito benefício para o corpo, tá bom? Se você quiser saber mais novidades, se você quiser saber mais curiosidades, acompanhe o nosso canal ou manda uma pergunta que eu faço um vídeo ou te respondo particularmente. Se você tem alguém que você gostaria de enviar esse vídeo, envia, compartilha, comenta. Por favor, você faz parte desse canal, você faz parte da nossa família, você faz parte do nosso time. Obrigado por ter assistido o vídeo, obrigado pelo seu tempo e até a próxima.